Olá, gente! Sejam bem-vindos ao Café com Gente da Gente. E hoje, de uma maneira assim muito especial, nós temos um casal, olha só, o Leonardo e Kellen, que veio nos prestigiar. Eles que são festeiros da festa de Santo Antônio, aqui da nossa cidade de Edéia. E gostaria que eles falassem um pouquinho para nós hoje, né? Vocês que não são filhos de Edéia, mas que vieram para Edéia e que estão aqui há algum tempo. Então eu quero que o Leonardo comece falando como que foi a trajetória dele, a chegada em Edéia, quanto tempo está conosco. Bom dia, né? Bom dia. A todos. Então, estamos festeiros e numa data que é importante para mim, porque eu cheguei em Edéia justamente na festa de Santo Antônio. Eu vim de Palmeiras, trabalhei lá durante um ano, depois de formado, e fui convidado a trabalhar em Edéia. E o dia que eu cheguei em Edéia estava tendo barraquinha da festa de Santo Antônio. Eu não sei bem o dia, mas eu escolhi o dia 13 de junho para ser o dia que eu comemoro a minha chegada em Edéia. E esse ano fez 30 anos, exatos 30 anos. Quando nós somos convidados para ser festeiros, eu percebi a coincidência, não sei se existe coincidência, mas de que exatamente quando eu estou fazendo 30 anos de Edéia, eu estou festeiro de Santo Antônio. Que bom! E aí você chegou aqui há 30 anos atrás, hoje você é empresário, né? Na época você chegou como um engenheiro agrônomo e traçou a sua trajetória profissional aqui na nossa cidade de Edéia, não é isso? Sim, eu sou muito grato a Edéia, porque na verdade tudo que aconteceu na minha vida profissional, pessoal, está relacionado a Edéia. Eu me sinto edéense hoje, 30 anos depois. Eu cheguei para trabalhar em um escritório de agronomia. Esse escritório foi tomando um porte maior com o passar dos anos. A gente continua fazendo um trabalho com agronomia, é uma empresa de consultoria, mas hoje a gente está em Goiás, Tocantins, Minas Gerais, um pouquinho no Mato Grosso. Então assim, a empresa cresceu muito, mas a empresa cresceu a partir de tudo que acontecia em Edéia, né? Hoje a matriz da empresa fica em Goiânia, mas até 3 anos atrás tudo acontecia em Edéia. E até hoje boa parte dos departamentos que tem a empresa estão aqui dentro de Edéia. Então eu acho assim, tudo saiu de Edéia para outros lugares, né? E eu, como cidadã edéense, né, eu fico muito feliz, né, por saber que a nossa cidade contribui assim com o crescimento. E a Kellen também, né, veio para a cidade de Edéia também com projeção profissional também, não foi, Kellen? Isso, conta um bom pouquinho. Dia. Então, eu cheguei em Edéia em 2009, eu estava prestes a me formar e a universidade ela exige que o estudante faça um período de estágio. E eu fui convidada, eu vim para semear, fiz o estágio e logo que o estágio foi concluído, eu fui convidada a compor o quadro de profissionais da empresa. Posteriormente, com a saída de um dos sócios, o Aguimar, que a gente tem um carinho muito especial, ele indicou meu nome para compor o quadro societário da empresa. Então eu passei a fazer parte, assumi funções administrativas, além da função agronômica que eu já desempenhava. E desde então estamos aí, lutando para que a Semear cresça, para que a gente contribua, né, com os agricultores, com os profissionais da Semear e com a sociedade de maneira geral. Que bom, muito bom. Bom, o Leonardo também, nessa trajetória de 30 anos, ele também teve a sua contribuição também na igreja, como igreja viva, como servo, né? Ele já esteve também em outros movimentos, em outras pastorais, né? Você pode citar para a gente alguns que você já esteve participante na nossa igreja? Quando eu cheguei em Edéia, eu tinha uns 2, 3 anos que eu participava da renovação carismática. Eu vim com essa formação de renovação carismática. Logo que cheguei, os carismáticos, os paroquianos me encontraram e me puxaram para dentro. Então eu fiquei durante muitos anos participando da renovação, né, ajudando a coordenar os grupos como pregador. Depois eu me afastei um pouco da igreja, houve algumas coisas na minha vida que me levaram a isso. E eu voltei através do Manaim.
que acontece o acampamento Manaim. Hoje ele está como um movimento também dentro da diocese. E hoje eu ajudo a coordenar o Manaim na diocese de Itumbiara. Que bom. A igreja sempre foi sempre fez muito parte da minha história. Eu tive um encontro pessoal com Deus aos 18 anos, quando eu tinha acabado de passar no vestibular. Foi um encontro pessoal mesmo. Eu sempre digo que Deus me chamou, porque alguma coisa aconteceu dentro de mim que eu fui sozinho, ninguém nem me chamou para ir começar a participar da igreja. E desde então a minha caminhada é sempre com Ele. Eu tenho Deus muito no meu coração. Deus te chamou e hoje Deus chama vocês como casal, né? Isso é muito bom mesmo. A Kellen também tem a contribuição dela, né? Da nossa igreja também. Atualmente também ela vai falar um pouquinho. Ela também está dentro de um movimento que tem despertado também cada vez mais as coisas do alto, né, Kellen? Na verdade, eu sou muito grata ao Leonardo, porque eu acredito que ele me apresentou Deus de uma forma diferente. Eu fui criada dentro da igreja, minha família é católica, mas eu nunca quis participar, por exemplo, de grupos da renovação carismática. Sempre que as missas acabavam, minha mãe me convidava e eu falava não, e aí, então eu ia para casa. Mas em 2012, o Leonardo me convidou para fazer o Manaim. E eu fiz e a experiência foi maravilhosa. Eu conheci um Deus que eu não conhecia. E de lá para cá, aos pouquinhos, eu fui me aproximando. E tem 2 anos que eu fui convidada para coordenar o Manaim novamente aqui em Edéia. O Manaim já não se reunia mais aqui, a gente só participava dos acampamentos, mas a gente não tinha continuidade ao que a gente vive no acampamento. Eu procurei o Padre Antônio, me coloquei à disposição, o Padre Antônio me acolheu o Leonardo, nos acolheu, e de lá para cá o Manaim tem crescido, tem resgatado pessoas e a gente está muito feliz com isso. Que bom, gente. Eu fico assim muito feliz, né, de vocês que estão nos acompanhando aqui, esse quadro Café com Gente da Gente, de perceber aí a história, a construção desse casal, né? Como vida de igreja, como servo, com muito amor, né? Quando a Kellen fala dessa construção com o Leonardo, que ele apresentou o acampamento, trouxe ela, né, de volta assim para a igreja, essa é uma arte do Leonardo, gente. Ele é muito simples, né? Ele apresenta Deus de forma muito simples, né? Eu me lembro quando você era pregador, que estava na renovação ativo, né? Era muito fácil comungar da palavra quando você explicava, né? Quando ele estava ali nessa função como pregador. E até mesmo hoje, nas missas, né? Quando vocês falam, essa simplicidade, ela é demonstrada no falar de vocês. E tem tudo a ver com Santo Antônio, né? Tudo a ver com Santo Antônio. Então eu quero contar para vocês um pouquinho agora de algumas curiosidades de Santo Antônio, né? Porque às vezes a gente pensa que o nome de Santo Antônio era Antônio e não era Antônio, né? Então vamos descobrir um pouquinho sobre a história dele, que ele se chamava Fernando de Bulhões e aos 25 anos que ele adotou o nome de Antônio quando se tornou franciscano. Então ele se chamava Fernando e após a decisão dele de se tornar franciscano, ele passou a ser Antônio. Ele poderia ter sido Martim, porque ele saiu de uma missão onde todos que iam para essa missão eram mortos, né? Só que Deus queria algo muito maior de Santo Antônio. E aí ele teve uma doença, uma grave doença que ele teve que voltar dessa missão de Marrocos. Então ele era um grande pregador, né? Olha que coincidência até. Nós falamos de um pregador e Santo Antônio também era um grande pregador. Ele tinha uma voz clara e forte, uma aparência imponente, uma ótima memória e um profundo conhecimento, o espírito de profecia e um extraordinário dom de milagres. Então, é justamente esse extraordinário dom de milagres, né, que faz de Santo Antônio um santo casamenteiro, né, daquelas causas impossíveis aí do casamento, às vezes, né, que as pessoas, até uma curiosidade, colocam lá o santinho de cabeça para baixo, né, às vezes dentro da água,
para pedir a intercessão de Santo Antônio por um casamento santo, um casamento feliz, um companheiro bom. Então, essa também é uma das curiosidades de Santo Antônio. Tem um milagre dele que foi o mais famoso, que eu achei super interessante, né? Que eu não conhecia e que eu achei muito interessante. Em Pádua, um jovem chamado Leonardo, olha que outra coincidência, né, gente? Em uma crise de raiva, ele chutou a própria mãe. E aí ele foi-se arrependido, confessar-se, né, falar sua falta com Santo Antônio. E aí Santo Antônio falou assim para ele, olha, o pé daquele que chuta sua própria mãe merece ser cortado. O jovem, naquele momento de arrependimento, no ânimo daquele arrependimento, ele correu em casa e ele cortou o pé. Quando Santo Antônio soube, né, do membro amputado, ele pegou o membro, pegou o jovem e milagrosamente uniu o pé ao corpo do jovem chamado Leonardo. Então, assim, a gente vê a tamanha santidade, a tamanha comunhão, né, de Deus com um servo simples, né, que abraçou realmente a causa de Deus na terra. Então, eu acho muito lindo, né? E agora eu quero saber, assim, de vocês, né? Essa é uma festa de tradição na nossa cidade, né? Como você até comentava nas nossas missas, há 40 anos, né? Quando vocês foram buscar aí, eu acredito que até mais de 40 anos, né? Porque existem coisas que às vezes não ficam tão registradas, né? Antigamente não tinha assim tantos registros, né? Que eu achei até interessante que tinha uma senhora ao meu lado na missa no dia, ela falou assim, olha, eu tenho 67 anos e eu lembro de mim criança, de colocar mesinhas na porta da igreja e cada um trazer um bolo, uma quitanda e no final da missa a gente confraternizar e comer o que cada um levava. Então já nasci ali. Celebrando Santo Antônio. Maravilha. Olha, ela tem 67 anos, então eu acredito que a festa ela tem uma tradição muito maior do que a gente próprio imagina. Então, eu quero saber de vocês assim, vocês esperavam ser convidados a ser festeiros de uma festa tão grandiosa? Vou deixar você primeiro. Na verdade, não. Na verdade, foi uma surpresa muito grande. Foi uma surpresa grande porque a gente é de fora, né? E o Padre Antônio chegou nos convidando e a nossa primeira resposta foi não. A gente, porque assim, depois que nós entramos para dentro da festa, para ser festeiros, é que a gente entendeu a dimensão que essa festa tem para o povo da região. Tem 30 anos que eu estou aqui, tem 30 anos que eu vejo a festa. Mas eu sempre via como uma festa que acontece na igreja, como um momento litúrgico e tudo, né? Mas a compreensão do tamanho da importância que a festa tem para as pessoas de Edéia, a gente foi compreender agora, né? E o desafio já estava aceito e agora vamos organizar essa festa. E desde o começo, quando a gente assumiu, o nosso desejo era muito de resgatar a festa do ponto de vista da expressão religiosa. A gente sabe a importância que tem a questão das barracas, das barraquinhas, a própria barraca da igreja, que a gente está aqui hoje, né? Como isso é importante, a celebração social da festa. Mas o nosso desejo era, a gente precisa resgatar primeiro Santo Antônio, quem é Santo Antônio, né? Quem foi esse homem de fato, e que ao final da festa as pessoas saíssem com a fé maior. Então a gente até começou a puxar o desafio para as pessoas, né? Para os católicos. Vamos pedir uma graça para Santo Antônio durante essa festa. Quem sabe ao final da festa nós vamos ter muitos testemunhos daquilo que Deus fez através da intercessão de Santo Antônio. Isso. E eu fico muito feliz do resgate dessa cultura, né, que a gente precisa ir resgatando cada vez mais. Nós somos uma cidade de interior e tudo é feito de história, tudo é cultura, né? E eu amo de paixão Edéia. Então, assim,
é necessário mesmo, né? E quem sabe os próximos festeiros vão acolhendo cada vez mais esse espírito, né? E vai fazendo a nossa festa ter esse cunho religioso mais forte. Pensa, quantas bênçãos, né? A nossa cidade de Edéia não pode colher cada vez mais pela intercessão desse santo. Porque a nossa cidade começa com esse santo, né? Santo Antônio do Alegrete. Nossa cidade chamava Santo Antônio do Alegrete. Nasceu sobre as bênçãos de Santo Antônio. Nasceu sobre as bênçãos dele. Isso. E é muito interessante, assim como você contou um pouquinho da história de Santo Antônio, Santo Antônio é o santo mais popular do Brasil. É o santo que mais tem igrejas com o nome dele, que tem regiões com o nome dele, né? Mas a gente foi estudar, foi entender Santo Antônio, que a gente também não conhecia ele tão profundo. E uma das coisas que nos chamou muita atenção quando a gente fez isso é o fato de que Santo Antônio I era franciscano. Então ele era um homem, apesar de uma origem de uma família muito nobre na época, nós estamos falando de 1200 e alguma coisa, 1210, 1220, uma família muito nobre. Então naquela época existia uma diferença muito grande entre os nobres e o povo. Ele deixou uma família nobre, um casamento nobre, uma vida de riqueza, para se dedicar a Deus como franciscano, que naquela época foi o movimento do povo. São Francisco de Assis é o cara que veio para falar para a igreja assim: olha, nós temos que olhar para o povo, nós temos que amar o povo de forma simples. E esse Santo Antônio, a gente começou a olhar para a festa. Então nós pensamos assim: a gente precisa resgatar esse Santo Antônio, né? Precisamos levar o povo para dentro da igreja e o povo para dentro da barraca. Porque a gente sempre percebia que ao longo do tempo, a barraca da igreja sempre foi uma barraca onde o povo passava, o povo mais simples, passava, olhava e jamais entrava. Então isso também foi um desejo nosso, a gente começar a trazer o povo para dentro da barraca. E eu acho que a gente conseguiu um pouco disso, né, Kelly? Eu acredito. Eu e Leonardo conversávamos bastante sobre isso. Como que a gente vai conduzir uma festa levando a mensagem de Santo Antônio, a simplicidade? Então, assim, a gente pensou nas cores, tons mais neutros, terrosos, algo que realmente remetesse a essa simplicidade, esse voto de pobreza de Santo Antônio. Então, nós ouvimos de algumas pessoas que falaram que até então não tinham vindo na barraca da igreja e elas vieram, e isso foi muito gratificante para a gente. Eu acredito sim que a gente começou a mudar isso no coração de algumas pessoas. Sim, essa festa desse ano está uma festa com muitas prendas mais caras, mas muitas prendas pequenas e simples. E muitas pessoas tendo a oportunidade de ir lá e arrematar uma prenda de R$30, R$40, R$60, que até então não era tão comum. Não que não acontecia, mas não era tão comum. Então a gente percebe assim, Santo Antônio está ajudando a gente naquilo que foi a nossa intenção quando a gente assumiu como festeiro. Quando a Kellen fala da decoração da barraca, eu e a Cleide, né? A Cleide, que é a mentora desse quadro, Cleide Oliveira, né? Eu tenho que ressaltar ela aqui agora conosco, ela que visualizou esse quadro aqui, Café com Gente da Gente, é o que a gente está fazendo aqui hoje, Gente da Gente, né? Ela comentou mesmo, falou assim: nossa, a decoração da barraca ficou perfeita, ficou linda, né? Você entra e você se sente acolhido, né? É simples mesmo, é tranquilo, ficou ótimo, isso aqui ficou lindo. Esse painel aqui da barraca também, ele ficou maravilhoso, lindo, Santo Antônio aqui no fundo, né? Porque a evidência é ele, né? E quando você fala das prendas, Leonardo, achei interessante uma coisa que aconteceu lá em casa, né? Eu falei assim: eu vou dar uma prenda, eu vou fazer um bolo. Porque, particularmente, eu faço bolo muito bem, viu, gente? Não é mesmo, Cleide? E aí, o meu esposo falou assim: nossa, mas um bolo, né? Porque, às vezes, a gente vê aquelas ceias grandonas. Eu falei assim: um bolo. Vai que tem alguém lá que quer arrematar um bolo. Sim. E aí, eu trouxe um bolo. E deu tudo certo e foi ótimo, né? E quem arrematou no outro dia realmente falou: Bruno, tava uma delícia, né? Eu quero a receita. Então, é isso mesmo, né? Eu também me senti tranquila
e acolhida em oferecer um bolo. Porque senão eu também poderia pensar, nossa, eu não vou levar um bolo, parece que é tão simples. Mas é isso mesmo, é essa simplicidade. Mas eu acredito piamente que tudo isso é obra da intercessão de Santo Antônio. De Santo Antônio. Porque a gente pediu e desejou muito isso como festeiros. Eu acho que a gente, quando é escolhido festeiro e aceita, a gente recebe aquela unção, né? Ó, vocês têm essa unção de conduzir essa festa. É nisso que a gente acreditou, né? Então, esse desejo que a gente colocou nas orações, colocou para ele, a gente está muito feliz que a gente vê acontecendo. Nós, desde o começo que a gente começou a fazer um trabalho de campanha pela festa com as pessoas, fazendo vídeo e tal, o nosso convite maior é assim, vamos para a igreja. E a gente entendeu o seguinte, se as pessoas forem à igreja, elas tendem a ir para a barraca e participar da vida social. Mas a gente não queria uma igreja vazia e as ruas cheias de gente fazendo compras e participando e comendo e bebendo. É o contrário, né? Então eu acho que tudo isso é fruto das pessoas, a igreja está cheia. Desde o primeiro dia a gente tem percebido o quanto a igreja está cheia. E eu acho que é isso, sabe? As pessoas estão indo, estão rezando, estão se sentindo, estão participando da trezena, são 13 dias de missa, e com isso elas vêm para a barraca naturalmente. A gente está muito feliz com a nossa percepção, não sei se é a percepção de todos, né? Mas a nossa percepção tem sido essa. Então, assim, cada vez mais a gente entende quão certeiro tem sido, então, a moção que Deus tem colocado no coração de vocês para essa festa, né? Porque é Deus mesmo que vai à frente, a primeira coisa, né? Aí é nomeado um casal festeiro, mas que existe uma equipe por trás de tudo isso, né? E eu gostaria que você falasse então para nós, Kellen, sobre essa equipe, né? Como que é essa equipe, como é que funciona, porque às vezes a gente um pouquinho de fora, a gente não entende como é que funcionam os bastidores da festa. Então eu gostaria que você trouxesse para nós um pouquinho sobre esses bastidores, sobre essa equipe. É interessante você comentar sobre isso, porque às vezes a evidência fica muito em nós, como casal coordenador da festa. Mas essa festa ela não aconteceria se não fosse com o apoio da comunidade, desde os patrocinadores e apoiadores, as pessoas que de fato trabalham para que ela aconteça. Eu me lembro que quando nós planejamos a decoração, na minha cabeça seria simples também, assim como ela é uma decoração simples, a execução também seria simples, mas na prática não foi tão simples. E na terça-feira, quando começou a trezena, eu entrei na missa e me preocupei bastante. Eu pensei, acredito que não vai dar tempo. E aí eu me lembro que eu coloquei isso em intenção, pedi para Santo Antônio. E quando eu voltei aqui na barraca, ao final da missa, eu nem acreditei, a barraca era outra. Algumas pessoas deixaram de ir para a missa para realmente preparar a barraca. Então eu já comecei ali a sentir o poder da intercessão de Santo Antônio. Eu falei, olha, a festa realmente é de Santo Antônio e ele é que vai fazer com que as coisas aconteçam. Então tem pessoas intercedendo pela festa, pessoas que estão servindo como garçons, vendendo ficha, trabalhando no caixa, né? A gente tem inúmeras pessoas que fazem essa festa acontecer, pessoas que preparam a decoração dentro da igreja, né? Pessoas que doaram muitas coisas para o café da manhã da Alvorada. Então, realmente, essa festa aqui não aconteceria se não fosse pelo apoio, né, pela participação da comunidade. Você falando do café da manhã da Alvorada, é muito interessante que a gente chega aqui 7 horas, tá aquele monte de comida, né? Tá lá o leite com açúcar queimado, leite puro, café, chá, tudo preparado. Mas ninguém sabe que a equipe levantou lá 4 horas, 4h30 da manhã, para que tudo estivesse preparado, o café às 7 horas da manhã ser servido para a comunidade, né? Exatamente. Os vicentinos são os coordenadores desse café da manhã e contam com o apoio de outros movimentos, inúmeras pastorais, doam, né, outras pessoas da comunidade doam. Então tudo nessa festa acontece pelas pessoas e não pelo casal festeiro, né?
E aí eu acredito que a gente entende uma virtude de Santo Antônio, que até o Leonardo colocou. Primeiro, a renúncia, né? Ele renunciou uma vida nobre, né? E hoje em dia a gente renuncia do tempo, vocês renunciam. Eu tenho certeza que nesse tempo não dá para trabalhar no profissional, não. A empresa fica um pouquinho de lado, né? Sim. Tem pessoas lá que nesse momento vai tapando o buraco de vocês lá. Então, cada um aqui que vem para a barraca, que faz alguma coisa, renuncia do seu tempo, de algo que poderia fazer em prol, né, dessa festa. Então, a gente já vê a renúncia, né? E a partilha, né? Cada um pouquinho com Deus faz muito. Você até comentou esses dias na igreja, ô Leonardo, queria que você repetisse aqui para nós a matemática de Deus. Foi, eu comentei e é uma coisa que eu acredito muito, né? Existe a economia dos homens e a economia de Deus, né? A economia dos homens a gente precisa ir somando, juntando para ter muito, né? Quanto menos você divide, mais você tem. Na economia de Deus é o contrário. Quanto mais você divide, mais as suas coisas se multiplicam. Quanto mais você subtrai e passa para alguém, mais Deus abençoa aquilo em volta, desde que seja feito com o coração, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que é a teologia do dízimo, né? Às vezes as pessoas hoje está muito sendo visto de uma forma muito triste, muito errada a respeito. Mas o dízimo, a igreja não precisa de dízimo. A igreja vai subsistir sem ninguém, porque ela é de Jesus. Jesus diz que nada vai acontecer com essa igreja até o final dos tempos. O dízimo é para gente. Quando eu contribuo com a igreja de coração, quando eu vou lá e dou a minha parte de coração, aquilo volta para mim. Aquilo é um louvor, é um agradecimento. Eu agradeço a Deus passando para ele, olha, eu reconheço que o que eu tenho foi o Senhor que me deu. Então tomo uma parte do que é meu e devolvo aquilo para a igreja. E Deus abençoa a sua vida, né? Isso é ser dizimista. Eu tenho essa experiência desde que eu era estudante. E eu acho que aqui é a mesma coisa, né? As pessoas que deixam o trabalho e vêm para cá e se dedicam, Deus vai abençoar isso da forma dele, de alguma maneira. Quando eu tiro do meu bolso e passo para alguém que precisa, desde que eu faça de coração, não por interesse, né? Quando eu faço isso de coração, Deus não vai deixar aquilo faltar nunca, e pelo contrário, sua vida vai ser abençoada. Então eu acredito nisso. Acho que a festa tem que acontecer assim também, né? Existem algumas pessoas que não aparecem e que elas são muito importantes, né? Existem pessoas que nos orientam, né? Até eu vou citar um nome, não é porque eu estou desprezando outros, mas se eu for falar o nome eu não vou lembrar de todo mundo. Mas, por exemplo, o José Guilherme, né? José Guilherme é alguém que o tempo inteiro, desde que a gente assumiu, recebe telefonema nosso, a gente liga, pede ajuda, o que eu faço, como que funciona, né? Então a gente precisa de pessoas assim. A equipe o grupo de jovens, né, da renovação, que está junto com a gente o tempo inteiro, né? Eles ajudam, de repente a gente tem que carregar um andor para poder enfeitar. Quem que aparece? Aparece aqueles jovens para ajudar, né? Essas barracas, eu espero que vocês mostrem depois, mas assim, para organizar, são mais de 300 barracas, 300 barraqueiros que vêm do Brasil inteiro para cá, né? Como que organiza? Tem que ter gente organizando, né? Tá o Carlinho lá ajudando a gente, a Alice lá recebendo os barraqueiros, pessoas que ela nunca viu, não conhece, está lá sozinha, chega aquele pessoal todo diferente. Então assim, e tem muito mais gente que está envolvido nos ajudando, né? Mas a festa não funciona sem a comunidade. Sim, verdade. Kelly, então eu tenho uma pergunta para você, né? O que você aprendeu de Santo Antônio que você não sabia? Bruna, na verdade eu sabia pouco sobre Santo Antônio, mas de fato o que ficou muito marcado para mim foi essa questão da intercessão de Santo Antônio, o quanto ele é poderoso. Eu me lembro que um dia eu e Leonardo conversávamos com o Padre Antônio e eu coloquei a minha preocupação com as providências da festa. E aí o Padre Antônio falou assim,
você não confia em Santo Antônio? E aí aquilo me fez refletir. E aí foi que eu passei a colocar a festa realmente para Santo Antônio. E aí eu comecei a ver o poder da intercessão dele. Então, eu acho que de tudo que eu estou vivenciando nessa festa, eu aprendi muitas coisas sobre Santo Antônio, mas essa questão da intercessão, para mim, ficou muito forte. E ficou tão forte que vocês trouxeram isso para o povo, né? Então, precisou primeiro acontecer na Kellen, acontecer no Leonardo, para que aí sim, o que Deus estava movendo aqui, pudesse transcender, chegar até o povo, né? Porque é isso que vocês estão fazendo nas missas, né? Vão pedir intercessão, quem sabe no final, você já até falou algumas vezes na missa, né? Quem sabe no final nós temos testemunhos para dar da intercessão desse santo, né? Da vivência dessa fé, nessa festa de Santo Antônio, né? Qual virtude de Santo Antônio, Leonardo, que te chama assim mais atenção? Eu acredito que é a simplicidade. A simplicidade e o amor que ele tem às pessoas simples. Ele foi um protetor das pessoas simples, né? Existe um milagre muito conhecido de Santo Antônio, que é o milagre do alimento envenenado que deram para ele, né? Essa foi uma passagem dele que me encantou muito e assim, eu fiquei muito fã dele, né? Naquela época existia uma lei em Pádua que se as pessoas pegassem dinheiro emprestado e não pagassem, elas seriam presas. E existia uma classe muito rica, poucas pessoas muito ricas em que emprestavam dinheiro. E quando não pagavam, eles mandavam prender, porque estava na lei. E prendiam os pais, né? Os homens, os arrimos daquela casa, né? E as mulheres ficavam sozinhas com os filhos, porque o marido estava preso. E essas mulheres, elas eram abusadas. Eram mulheres que sabiam que elas estavam sozinhas e os homens, homens de todo tipo, né? Meio que invadiam, atacavam, porque sabiam que não tinha ninguém para proteger elas. Quando Santo Antônio ficou sabendo dessa situação, ele procurou esse grupo de homens ricos para conversar, né? E ele começou a defender nas ruas também essas mulheres. Então esses homens falaram, esse homem está nos atrapalhando, esse padre está nos atrapalhando. Vamos chamar ele para uma reunião. E convidaram o Santo Antônio para uma reunião. Aquela classe de homens, aquele grupo de homens que dominavam o dinheiro da cidade, e Santo Antônio. Santo Antônio foi com mais 2 irmãos frades dele para essa reunião, querendo resolver o problema. Chegou lá, eles, obrigado por terem vindo, nós vamos comer uma sopa aqui e tal, e serviram a sopa envenenada para os 3. E Deus mostrou para o Santo Antônio, o Espírito Santo revelou para ele que aquilo estava envenenado. E Santo Antônio falou, olha, vocês querem envenenar, vocês vão envenenar a mim, não os meus amigos. E aí os amigos não comeram, e Santo Antônio foi, abençoou o prato dele, e começou a comer a sopa, e comeu a sopa inteira, e ele não morreu. Aquilo tocou o coração de muitos daqueles homens. Graças a essa atitude dele, a esse milagre que mostrou para muitos, alguns daqueles lá que ele realmente estava com Deus, eles conseguiram mudar a lei da cidade de Pádua e as pessoas não eram mais presas quando elas deviam dinheiro. Então assim, ele teve uma ação política, né? Ele teve uma ação de proteção às pessoas, ele não era assim aquele padre que estava interferindo só na paróquia. Não, ele foi para resolver o problema das pessoas que estavam sofrendo. Então, esse é o Santo Antônio que eu fiquei fã dele. Eu falei assim, né? Esse homem, eu não sabia que ele era tão... A história me encantou muito, vamos dizer assim. Que lindo, né? E é esse homem, né, que a gente tem que viver dentro também das nossas casas, essa intercessão, né, essas virtudes, né? Quando você disse que ele abençoou o alimento, olha que prática linda que a gente pode trazer para dentro da nossa casa também, abençoar o alimento, né? Então assim, gente, é muito lindo.
esse quadro, o Café com Gente da Gente, ele não vai nem... Ele é grandioso porque ele traz isso até você que está aí agora nos assistindo. Mas é muito mais profundo, é muito maior. Quem sabe, né, quiçá, né, Cleide, a gente possa ter outros encontros, né, para falar de mais coisas assim, né, para a sua família, para a minha família, para a nossa, né, para a nossa comunidade, para que a gente possa mesmo resgatar a fé, né? E então a expectativa da festa, na realidade, é um pouquinho diferente. É expectativa versus realidade. A gente pensa uma coisa e ao decorrer dos encontros, dos dias, das vivências, é um pouquinho diferente, né? O sono, então, nem se fala. Fica comprometido, né? Muitas renúncias, né? E, assim, nessa expectativa versus realidade, tem algo, assim, que vocês queiram comentar? Que vocês pensavam que era uma coisa e hoje, na vivência, vocês vivem e testemunham outra coisa? Tem algum momento assim? Na verdade, eu não coloquei muitas expectativas na festa. Apesar de nós sermos o casal coordenador, muitas pessoas nos falaram: essa festa, ela acontece sozinha quase, sem que vocês percebam. Vocês vão dar alguns direcionamentos, mas as pessoas vão fazer a festa acontecer. Então, hoje eu fico pensando assim que eu não planejei como seria a festa foi acontecendo. Mas tudo aquilo que a gente sonhou no início foi realmente essa questão da participação da comunidade nas missas, né? Aqui também na barraca da igreja, de uma forma muito, muito sutil. E assim, de fato, meu coração está muito alegre. Meu sentimento é de gratidão pelo apoio das pessoas, né? Pelo acolhimento da comunidade com a festa. Eu pude constatar de fato o quanto Santo Antônio é querido pela nossa comunidade. E não só a comunidade católica. Quando a gente é preciso muito patrocínio, a gente precisa do apoio financeiro de patrocinadores para que a festa comece. Ela é grandiosa, né? Existem muitos gastos para fazer que ela aconteça. E a gente batia em comércios, e muitas vezes nem católicos eram. Mas a festa de Santo Antônio não, eu ajudo todo ano, eu faço questão de ajudar todo ano. Então assim, quando a gente fala que a comunidade ajuda, não é só a comunidade paroquial católica, é a comunidade de Edéia. Se a gente for ver lá nos cartazes, no cartaz, né, que tem os patrocinadores, a gente vai ver que tem patrocinadores de todo tipo. Tem patrocinador que é banco, tem patrocinador que é consultório dentário, tem gente que é de fazer carroça. Então, assim, a comunidade se envolve. Falaram assim pra gente: olha, a festa de Santo Antônio é igual vender Coca-Cola. É muito fácil, vocês vão chegar, a festa de Santo Antônio, eu faço questão de ajudar. Existe a questão do gado, a tradicional doação do gado, onde a gente depois faz um leilão do gado, também para arrecadar para a igreja. A gente pensou assim: vamos iniciar fortemente essa campanha pela doação de gado assim que terminar a festa. As pessoas estão chegando na gente e falando assim: olha, não me procuraram, mas o gado está lá para vocês pegarem. Ó, minha fazenda fica em tal lugar. Passa lá porque eu quero doar uma bezerra. E não são grandes fazendeiros, são pessoas que têm às vezes um rebanho pequeno, mas que fazem questão de todo ano doar um bezerro, doar uma novilha, né? Então é aí que a gente vê que a festa acontece porque a comunidade participa. A comunidade, cidade, município de Edéia, né? Tanto dentro da cidade quanto fora da cidade. Outra coisa que eu quero reforçar, aproveitando, né, que é muito importante, é que a gente realmente pediu pessoas para rezarem todos os dias pela festa. Então o padre, o Alisson, antes de começar a festa, ele falou assim: ó, agora começa uma batalha, mas é uma batalha espiritual. Aqui a gente pensou assim: batalha espiritual é uma batalha espiritual. E a gente realmente começou a perceber que existe uma batalha espiritual. O cansaço que a gente tem, ele não é só um cansaço físico de sair daqui 2, 3 horas da manhã e acordando no dia cedo, mas existe um peso emocional envolvido. São 13 dias
constantes da gente acordando, participando, vindo arrumando altar, muda isso, muda aquilo, e dentro da gente vai sendo mexido. Então a gente pediu para a comunidade que organizasse uma intercessão todos os dias, onde pessoas se dedicassem a rezar, a orar pela festa, para que a festa acontecesse com a graça de Deus. Então, vocês estão fazendo isso, estão fazendo... Não, a gente não está fazendo, a gente está aqui. Provavelmente, como festeiro, a gente está sendo escolhido para dar entrevista, alguém tinha que dar. Mas a festa acontece porque um monte de pessoas se envolvem, inclusive em oração. E que riqueza, né? E isso é ser igreja. Isso é ser né? igreja, ser comunidade. Ser comunidade. Não só como católico, como você colocou, mas toda a cidade de Edéia. Sim. Então, para terminar o nosso quadro, né, eu preparei aqui assim, uma brincadeira rapidinha, coisa fácil para vocês dois, tá? Eu vou falar e aí vocês vão falar o que vem, a primeira palavra na mente de vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro, Leonardo, uma surpresa. Outra surpresa? Da festa, assim, tudo tem acontecido, uma surpresa. Uma surpresa? A barraca cheia. Kellen, um momento. Ontem. Uma frase, Léo. Uma frase que me marcou muito foi a frase do Padre Wallace. Vai iniciar uma batalha espiritual. Isso. Kellen, para você, uma frase? A frase que me marcou muito também foi dita pelo Padre Alisson na missa. Ele disse que nós fomos escolhidos não porque nós éramos capazes, mas porque Deus queria nos amar. Que lindo, né, gente? Então eu quero agradecer a esse casal, né, festeiros. Que Deus continue derramando a bênção na vida de vocês, no serviço à igreja, no profissional, né, na vida conjugal, né? Que vocês possam mesmo cada vez mais ser esse espelho, né? Ser esse transmitir Deus para as pessoas na simplicidade, na humildade, no serviço. Obrigada, Cleide, por esse momento também, que está aqui conosco. Obrigada, Paula e Yara também, que está ali esperando a gente até agora também, né? Muito obrigada por tudo. Obrigada a você que esteve aí conosco esse tempo, né? Muito obrigada a você que acompanha o nosso quadro aí, Café com Gente da Gente. Para nós é uma satisfação ter você daí e a gente poder contribuir também com você e você também contribuir conosco. Então, muito obrigada. Então, eu deixo com vocês a palavra para a gente encerrar o nosso quadro. Eu quero agradecer o convite da gente estar aqui, de ter a oportunidade de a gente contar um pouquinho dessa história. Agradecer a Cleide pela persistência e pelo esse sonho que ela tem de construir o que você vem lutando para construir. E você, Bruna, né? A gente se conhece há tanto tempo e fiquei muito feliz de saber que é você que está aqui com a gente. Que bom. Obrigado. Eu também agradeço, Bruna, pelo convite, Cleide também, e agradeço por esse acolhimento, porque estar aqui com vocês realmente nos faz sentir amados e acolhidos pela comunidade de Edéia. Então, mais uma vez, agradeço a todos pela participação, pelo apoio e por esse convite. Obrigada.